E o Botafogo vence mais uma na Libertadores e passa para a próxima fase e batendo o São Paulo nos pênaltis. Haja emoção, torcedor alvinegro. E é aquilo aí, vamos à matéria e veja o que a mídia falou sobre o glorioso pós-jogo. Antes de tudo, se inscreve aí no canal, já deixa aquele like para fortalecer a gente. E vamos à matéria. Ele se intimidou. Olha esse gol do Caleri, gente. Não é normal o Caleri perder esse gol, né, cara? Esse é o do primeiro jogo. Eu tô tentando até agora descobrir qual era mais fácil. A finalização. Os dois ele perdeu com o pé, né? Se é de cabeça ele não perde, né? Um amigo meu disse que ele tinha que ter batido o pênalti com a cabeça, inclusive, né? Disputa de pênaltis. E ali dava pra ele ir com a cabeça. Dava, nos dois, né? No do primeiro jogo também. Agora, o Botafogo teve no John também um goleiro muito seguro, né? Muito. Muito seguro nesse confronto. Mais do que o Rafael, inclusive nos pênaltis. Olha ele de cabeça. Você compara ele com o pé e vê ele de cabeça. É muito mais difícil do que os gols que ele Muito perdeu. mais difícil. Muito mais. Mas pra ele é muito mais fácil. Pra ele é mais fácil. A gente tava falando do William, né? É o que o Roger falou do Luciano. Eu acho que o William mostrou no Nilton Santos que o confronto ainda tá muito à frente do nível que ele já alcançou. E seria estranho se fosse diferente. Se a gente falasse, não, o William já estava pronto para esse jogo, seria absurdo. Eu sei que o Martin quer falar sobre isso aí, eu vou concordar com ele. Isso aí me irrita num nível. O São Paulo estava ganhando, ele estava empatando, tinha acabado de empatar o jogo. Estava no seu melhor momento do confronto. Estava no seu melhor momento, estava pressionando, os acréscimos seriam longos e o banco do São Paulo criou uma confusão que esfriou o jogo e a partir dali não teve mais jogo. No minuto 89, teria mais uns 6, 7 minutos. Rafinha com total participação especial do Zubeldia. Mas o jogador mais experiente do time, capitão do time. Aí a gente tá vendo que o Caleri... Que é um técnico copeiro, campeão de... A gente tá vendo que o Caleri abre as cobranças perdendo, né? O São Paulo vai ter um match point nas primeiras 5 cobranças. O Almada vai fazer a quinta batendo muito bem. Então, o chegou a ter um match point nos pênaltis, né? Mas era um match point no serviço do outro. Né? Perfeito, né? Mas era um match point. Era um match point. O Lucas, que perdeu no tempo normal, converteu, mesmo sem bater brilhantemente. Mas, assim, é bom destacar isso. São Paulo teve um match point. Mas olha só o John. O John foi na bola em todos os pênaltis. Mesmo nos 4 gols do São Paulo, o John foi no canto certo. O do Luiz Gustavo e o do Igor Vinícius eram muito difíceis de pegar. É impossível. O do Lucas e o do Luciano, ele passou muito perto de pegar, que o Luciano bateu forte. Graças a essa isolada do Vitinho. O Luciano passou embaixo dele. Passou embaixo. Então, bateu assim, muito mal, né, cara? Muito mal. Aí o São Paulo converte. Mas o John tava na bola em todas as cobranças. E aí era o match point. Se o Botafogo erra, acabava a disputa. E aí o Almada meteu no ângulo. E o Almada converte. Né? O Almada que tá na pré-lista da Argentina. E bateu muito bem. Uma das melhores cobranças. Muito bem. A dele e a do Luiz Gustavo, possivelmente, as 2 melhores cobranças da série. Pra mim, a melhor cobrança do Almada e depois do Igor Vinícius. E a do Matheus Martins bateu bem também. Aí o Nestor bate muito mal. Bate muito mal a sexta cobrança. E me chama a atenção a qualidade da cobrança do Matheus Martins, porque ele não estava entre os 5 iniciais, né? Foi a sexta. Olha como ele bateu bem, cara. Ficou muito claro, ficou muito evidente. Aliás, o Botafogo é o time que melhor joga futebol no Brasil. E daí você pode tirar uma série de conclusões sobre o confronto. De um São Paulo que conseguiu 2 empates, já tinha empatado o jogo contra o Botafogo no Brasileiro, mostra que é um time que compete, que tem alternativas. Ontem acho que errou na escalação. O William ainda não está pronto para esse tipo de jogo. Qual foi o erro que, na sua opinião, o São Paulo cometeu na escalação? A saída, o William como titular. Então foi um erro duplo, porque o William já foi titular no Rio de Janeiro também. Embora ele não tenha jogado mal. No Rio, eu acho que assim, o Zubeldia está procurando alternativas para atacar melhor, me parece. E no Rio, eu acho que ele se equivocou também em botar 3 zagueiros. Que não é o tanto que ele muda no que não é onde o São Paulo está mais confortável, não é a maneira como ele joga com mais frequência. Se defendeu muito mal com 3 zagueiros. E se defendeu mal, exatamente. Ele foi sorte de sair só com 1 a 0 no primeiro tempo. Vocês não acham que ele escalou o William para que o Lucas Moura pudesse jogar centralizado, onde no ano passado ele fez muita diferença e esse ano não deu certo, o Lucas não conseguiu ter o mesmo nível de rendimento? Eu acho que também por isso, mas na minha cabeça, quando você vai enfrentar o Botafogo, você tem uma preocupação que é marcar melhor dos lados. O William, ele entra em campo ontem para mim, porque se você tem Lucas, Luciano e Caleri, você tem 3 jogadores que ajudam pouco defensivamente. E o Lucas não faz o corredor indo e vindo. Ele não vai vir com o lateral. Com o William em campo, o Lucas pode jogar mais solto na região central do campo. Mas, além disso, ter que o Lucas não conseguiu fazer a diferença, como no ano passado ele fez. Fez um jogo. Muito. Fez em um jogo. Contra o Corinthians no Morumbi. Né? Nos outros jogos ele foi no ritmo do time. Bem. Mas a diferença ele fez naquele jogo. É o jogo que deu a vaga na final. Sim, e fundamental. Era a estreia, segundo jogo, terceiro jogo dele, enfim. Mas acho que ontem tinha a questão. E é o jogo que convocou ele para a seleção brasileira, né? Porque só isso explica ele ter sido convocado pelo Dorival. Tem no ano muito abaixo, né? Tem no ano muito abaixo. Que era o treinador dele. Mas quando ele toma o gol, ele
precisa parar de pensar em marcar o lado do Botafogo e pensar em como atacar. E aí ele recorre ao Luciano, que é a bola de segurança, que não fez um jogo brilhante, mas melhorou muito o time do São Paulo. Não, o impacto foi imediato. Melhorou imediato. Imediato. A partir do momento que o Luciano entra. Mudou o São Paulo entra no jogo. Mudou a sensação do que estava acontecendo no jogo. E aí ele joga o Lucas para o lado direito, né? O Lucas não vem para a esquerda, o Rato é que vem para a esquerda, e aí eu acho que mata um pouquinho o jogo do Rato, mas para que o Lucas ataque o lado do Alex Telles e não tenha que marcar um lateral que ataca tanto. Então, já que vocês estão debatendo as substituições, peço que a gente mostre para o nosso telespectador e telespectadora os jogadores que entraram e o impacto que isso teve no jogo na visão de vocês. Então, os amigos já estão opinando aqui que o William não foi uma boa alternativa, entrou o Luciano. E aí, no segundo tempo, sai o Bobadilha, sai o Rafinha, entra o Nestor e Igor Vinícius. O Bobadilha, para mim, fazia um ótimo jogo. Saem Rato e o Wellington, entram o André Silva e Michel Araújo. Boas no caso do Botafogo, por uma questão de cartão, né? Saiu o Alexander Barbosa, entrou o Adrielson. Mas eu acho um equívoco total. Acharam um equívoco? Achei que Ele não estava nem perto de ser expulso. Ele aumentou o risco de... Então, mas aí faltou inteligência ao Caleri. Que no primeiro tempo, o árbitro dá uma chegada no Barbosa, dizendo, é tua terceira. Porque teve esse embate... Em cima do Caleri. Em cima do Caleri. O Caleri apanhou do Barbosa. E ele, se eu não me engano, já estava com cartão amarelo. Ou estava para tomar. Ele toma o cartão na reclamação do pênalti. Não, então foi antes. Ele já deveria ter tomado no primeiro tempo cartão amarelo, porque se o Caleri é um pouco mais inteligente... Porque não precisava ser nenhum tipo de falta, era só parar a jogada e ele ia tomar um cartão. O Caleri automaticamente saiu do Barbosa e foi jogar em cima do Bastos. Também não se cria em cima do Bastos. Tudo bem, mas era ali... Se ele saía daquele lance, se ele encosta no Barbosa e alguém bota a bola nele e ele segura e sofre a falta, o Barbosa ia tomar pela sequência de falta e não pela gravidade da falta. E aí ele fugiu um pouco do Barbosa e foi para cima do Bastos. Quando ele volta, o árbitro já tinha esquecido aquela sequência. A conversa. Então, são detalhes que muitas vezes passam desapercebidos, que o atleta ele tem que entender, ele tem que ver, ele tem que sentir ali o que está acontecendo. O árbitro acabou de dar a punição verbal no zagueiro, que está me batendo, que está me dando falta, falou que a próxima ele vai dar cartão no cara. Aí eu saio dele e vou para o outro. O cartão foi no pênalti. E a substituição foi aos 15 do segundo tempo. Então teve bastante tempo para o Caleri incomodar. Porque o que aconteceu no segundo tempo de mudança, né? O Lucas vem jogar do lado direito, então o São Paulo força mais ali com o Caleri saindo da área e trazendo o Barbosa numa perseguição que no primeiro tempo era mais central. No segundo tempo, o São Paulo tenta usar o Lucas recebendo a bola bem aberta e acionando o Caleri no corredor para o Caleri tentar chegar ao fundo e cruzar. Uma jogada que o São Paulo faz desde o ano passado. E aí eu acho que o Arthur Jorge ficou temeroso em relação a essa saída do Barbosa em velocidade, embora o Caleri não seja um jogador veloz. Mas o Barbosa estava dando muito conta do recado. Assim, mudar o zagueiro... Mas eu por mais que seja controverso, eu entendo, cara. Hoje, na maneira como tá... Eu também entendi, cara. Eu também entendo. Eu também entendo. E não é que você tá botando qualquer zagueiro, né? Você tá botando um zagueiro de alta qualidade. Foi titular no Botafogo no ano passado todo. Chegou à seleção brasileira. Então não é qualquer um. Para provocar a expulsão dele, né, cara? Entendo também, assim como o Bobadilha talvez tenha saído por ter cartão amarelo, eu também não teria tirado naquela circunstância. Essa também foi difícil de entender. Assim. Porque eu acho que eu achei que ele ia tirar o Luiz Gustavo. Eu também achei. Não pelo gol, não por nada, mas pela questão de característica, de precisar do gol. Não, de ter um jogador com muito mais vitalidade, né? A gente mostrou todas as alterações do jogo, mas a alteração, pelo que eu entendi, que vocês acham que realmente causou um impacto no jogo, foi a entrada do Luciano, certo? Eu acho que o São Paulo melhora a partir dali. Concordo. A gente mostrou todas, mas a que deu impacto foi a entrada do Luciano. Sim, sem dúvida. Perfeito. Quero mostrar os números do jogo, né? O Losetti falou que tem a percepção de que o São Paulo ontem jogou melhor a maior parte do tempo. Vamos ver o que dizem os números. Rigoroso empate em número de finalizações, hein? 7-7, posse de bola um pouco mais para o São Paulo. Cara, foi muito mais equilibrado que no Newton Santos. O Newton Santos foi um vareio, né, nos números, né? Um domínio. Porque o primeiro tempo foi... Esse é o primeiro tempo, 7-7. Ah, bom. Eu não tinha, perdão, eu vi ali. E aí, no segundo tempo, o São Paulo 13-3. Isso. Então, os números corroboram a sua tese, Losetti. Sim, né? E às vezes a gente olha os números também e um time finaliza muito de fora da área, muito bloqueado, muito em condições. O São Paulo ontem, cara, sim, teve a chance do Lucas que o John defendeu, teve a bola do Caleri que embaixo do gol ele não conseguiu finalizar, teve o pênalti perdido pelo Lucas e eu nem achei pênalti, mas esse é outro debate.
Acho muito difícil ali entender o que aconteceu. Mas eu acho que foi um time que conseguiu, contra o principal time do país hoje, conseguiu jogar, mesmo saindo atrás, dentro de casa, numa situação desconfortável, depois conseguiu jogar. Porque assim, ó, eu tô vendo um debate entre a torcida de São Paulo, né? E eu talvez faça um comentário aqui que irrite o ex-jogador, no caso o Roger Flores, que eu tô vendo as pessoas perguntando. O clássico clichê, né? De quem é a culpa, né? De quem é o culpado? Sempre tem isso, né? De quem é o culpado, quem é o herói, quem é o vilão. Se o culpado é o Zubeldia, se o culpado são os jogadores, eu coloco mais na conta dos jogadores, cara. Porque o São Paulo criou chance. Embora o Botafogo tenha jogado melhor, acho que é consenso aqui pra gente, né? Que na soma dos 2 jogos. Melhor. O Botafogo foi melhor que o São Paulo. Sim, é justa a classificação. E já era o que a gente esperava mesmo, o Botafogo sendo superior. Sim. Eu vejo o São Paulo perdendo chances que poderiam ter dado, chances bobas, assim, na cara do gol, pênaltis perdidos, que poderiam ter dado a vaga ao São Paulo, ainda que jogando menos que o Botafogo. Então eu coloco mais... Sim, é mérito do Botafogo, não estou aqui entrando em outras discussões. Mas é isso. Mérito de encontrar o reforço certo das pessoas que analisam. Alex Telles, Vitinho. Igor Jesus. Nesse momento da temporada, o Botafogo está com o elenco mais competitivo do Brasil. Cara. Sim. Né? Sim. Nesse momento é indiscutível. A questão do São Paulo técnico e jogadores, eu não gostei da forma como o São Paulo, e isso tem muito a ver com o Zubeldia e a sua comissão, encarou os mata-matas. Eu acho que foi um time que tentou muito tirar o ritmo do jogo, abrindo mão de jogar quando pode jogar, quando consegue jogar, e mesmo quando era superior a adversários como o Nacional do Uruguai. Foi a mesma fórmula seguida contra o Nacional. Como o Goiás, que você faz 2-0 em casa, sai para jogar fora de casa, você é melhor que o Goiás fora de casa, é melhor que o Nacional fora de casa. Vai lá e ganha. Mas tentou sempre tirar o ritmo do jogo, sempre encarando o mata-mata como uma coisa que você vai arrastando o máximo possível. Agora, é fato que nessa estratégia, ainda assim, o time criou chance para vencer o confronto. E não conseguiu, e acho que isso também é um alerta para o Botafogo. Como você pode ser tão superior ao adversário como demonstrou ser e sofrer tanto assim? Você precisa melhorar alguns aspectos. Você acha que o Zubeldia teve uma mentalidade assim de treinador da LDU? Vou jogar totalmente defensivamente o jogo da ida e é o São Paulo no LDU? Acho que o morumbismo tem altitude, né? E ele falou isso com convicção. Tanto antes do jogo contra o Nacional, depois do jogo contra o Nacional, antes do jogo contra o Botafogo e depois do jogo contra o Botafogo. Isso. Do primeiro jogo. Com convicção, assim. Ele estava orgulhoso do plano. Assim. Contra o Botafogo, eu acho que até o São Paulo poderia ter feito mais, mas o Botafogo se impõe. Com a sua superioridade. Mesmo quando um time... houve momentos do jogo em que o Botafogo era superior e outros do São Paulo. Os de superioridade do Botafogo são muito mais vistosos. Sim. Né? A jogada acontece com apoio, com passes de primeira, com ultrapassagem e velocidade. O São Paulo faz mais força para ter as suas chances, né? Não é uma coisa tão bonita de ver. Sem dúvida. Cara, acho que assim, sem exagero, o Botafogo hoje mostra o futebol mais bonito e eficiente do continente, né? Mesmo no segundo tempo. Você pegar, até se o Flamengo passar hoje, se você olhar os 4, quem é que tá jogando mais bola? Acho que com certeza todo mundo vai dizer o Botafogo. Não, esse debate não existe. Não existe? É o Botafogo. É o Botafogo, sim. Talvez exista... Assim, essa competição, quer dizer, o debate, todo o debate pode ser que não resulte em título, mas em qualidade de jogo... Talvez exista esse debate em relação ao Palmeiras com o Estevão em campo, de qualidade de jogo. Agora, né? O Palmeiras pós-eliminações. Na 36ª rodada, quando eles se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser... E o Almada tá na pré-lista da Argentina, né? Tá na pré-lista da Argentina. Olha o pênalti que ele bateu, cara. Se ele perde, era São Paulo classificado. O Almada perdeu o pênalti contra o Flamengo, né? Perdeu. Batendo mal. Isso. Mas olha esse pênalti, cara. É muita personalidade. Pô, com a pressão. Cara, e o Nestor, né? Todo mundo tá lembrando disso. O futebol, ele te leva à glória e ao inferno de um jeito muito cruel, né? Há um ano, ontem o Nestor ficou arrasado, né? Se você acompanhou a transmissão da Globo, por exemplo, acaba a partida enquanto o Botafogo tá fazendo essa festa linda com a sua torcida no Morumbis, comemorando a vaga. O Nestor fica estirado no gramado, chorando copiosamente, inconsolável. Ninguém conseguia levantar ele do gramado por um bom tempo. O cara sentindo o peso de um pênalti perdido, de uma vaga que estava no seu pé. E há um ano, no dia 24 de setembro do ano passado, ele fazia o gol do título, cara. A história é base do São Paulo, né? Nasceu no São Paulo. Na Copa do Brasil contra o Flamengo. É o gol mais importante dos últimos 15 anos do clube. Do céu ao inferno em um ano. Não dá para os caras falarem um lado do Nestor. O pênalti perdido muito não apaga mal, nada. Mas não imagina. Não, é só assim ele, né? A cena foi meio forte, né? Ele no chão, estirado, ninguém levantava ele. Ele nasceu, cresceu, foi criado no São Paulo. Deve sentir mais do que como jogador, né? E foi muito mal batido o pênalti, mas acontece. E vem cá, vamos falar um pouco de arbitragem.
Como o São Paulo perdeu o pênalti, acabou sendo uma questão menor do jogo, né? Mas tanto na transmissão da ESPN como na transmissão da Globo, a marcação do pênalti foi criticada. Eu não daria. Os comentaristas de arbitragem, né, o Simon na ESPN, o PC na Globo, entenderam que o pênalti foi mal marcado. Na Globo, pelo que eu estava assistindo, o Luiz Roberto falou que o PC concordou com a marcação. Concordou? Então desculpa, eu entendi o contrário. Não, eu acho assim, a forma como o Bastos sobe com aquele braço é regra, e aí eu discordo do cumprimento da regra. Eu tenho uma dificuldade por essa imagem de... Pode rodar de novo essa imagem? Eu tenho uma dificuldade, assim, de entender em quem bateu. Em quem bateu. Em quem bateu. Antes de tudo, assim, antes de debater... Em quem bateu. Exatamente em quem bateu a bola. No Barbosa ou no Bastos, né? Eu também tenho essa dificuldade. Quem bateu, pra mim, fica claro que é no Bastos. Tá claro pra você que é no Bastos? Tá. Só eu tô precisando de algum ajuste. Eu tô, né? Ó. E primeiro represaram esse lance que não tem dúvida nenhuma. Não, mas é que esse lance também foi, acho que foi checado, né? Isso. Porque o Luiz Henrique tá com a mão ali, mas a bola claramente bate na cabeça dele. É o braço do Bastos, pelo menos pra mim, cara. Eu acho que ela bate no braço do Bastos, mas eu não sei se ela bate antes em algum outro lugar, se ela rola, se ela vai direto no braço dele. Eu não consigo olhar para esse lance e falar assim, pô, existe um movimento adicional que interrompe a trajetória da bola pro... Mas... É que a orientação é essa hoje. Exato. Procurar, analisar. Já estamos num outro caminho diferente de quando o VAR foi concebido, foi criado e foi instituído, que é mínima interferência, máxima... Então, agora vocês decidem. Já que o pênalti foi chamado pelo VAR, vocês estão no VAR. É pênalti ou não pênalti, Losetti? Não. Roger? Eu achei, sabia? Dentro da regra... Aí eu sou que nem o Losetti, né? Tá na regra, cara. Tá na regra, tem que cumprir. Se você me perguntar, olha, você, na sua regra específica criada por Roger, não. Mas esse pênalti dentro da regra de hoje. Você tem certeza que bate na mão do botafoguense? Eu tenho uma dificuldade de ter a certeza de que a bola bate. Eu não consigo duvidar também. Então, exato, eu tenho uma dúvida. Eu tenho essa dúvida. Realmente fiquei com essa dúvida. O Lucas quebrou o nosso galho e encurtou a discussão sobre o lance. Hoje estaria pegando fogo, né? Opa! Se a bola ainda estaria pegando fogo. Sem dúvida. Estaria pegando fogo. Estaria em vários idiomas. Cara, o São Paulo se despede da Libertadores com o recorde de renda do ano, 7,7 milhões. 61.329, da torcida não tenho o que falar, mais uma vez. 2 senadores sobre o jogo e a classificação alvinegra. Vitória muito justa do Botafogo. De facto, nós viemos aqui com uma tremenda personalidade, com uma grande coragem. E eu disse aos meus jogadores que não havia história sem coragem. E nós hoje acrescentamos mais uma página naquilo que é a história do Botafogo. Fizemos de uma forma muito competente, com uma grande atitude, um grande compromisso. A verdade é que eu sou aquele que dou os indicadores, aquele que pode indicar o caminho, mas feliz de mim, feliz de qualquer treinador que possa ter um grupo de jogadores, um grupo de homens como estes que eu tenho ao meu dispor, porque de facto são eles os grandes responsáveis por todos estes feitos, são eles os responsáveis por aquilo que nós conseguimos, pela forma como nos comportamos, pela forma como temos esta atitude competitiva, esta vontade de ganhar. E hoje tivemos um jogo onde vimos um Botafogo a ser fogo e dessa forma conseguimos aquilo que nós queríamos, levamos a decisão para as penalidades, sofremos um golo muito perto do final, tivemos um jogo muito conseguido da nossa parte, pena foi esse golo que acaba por dar o empate ao adversário. Tivemos ocasiões para fazer mais golos, fizemos um apenas, mas tivemos a frieza, a serenidade e a competência acima de tudo, para poder ser superior e estarmos novamente, mais de 50 anos depois, numa semifinal de uma prova internacional. E é isso aí, finalizando mais um vídeo aqui no canal Plantão Botafoguense. E aí, a mídia dizendo que o Botafogo é o melhor do Brasil. Já comenta aí, torcedor. Já crava lá dizendo nos comentários, o Glorioso é o melhor do Brasil. Já comenta aí, já deixa seu like aí, já fortalece a gente. E até o próximo vídeo.